É uma aplicação crítica e se a gente não tomar atenção, a gente pode comprometer uma vida que pode ser nós mesmos, um dos nossos familiares. Não aceita desaforo, né? O teste de 7.000 horas demora quase um ano. É o teste de envelhecimento, para você entender o que acontece com a fita depois de envelhecido. E aí se verificou que a fita, depois de 7.000 horas, ela melhorou o desempenho. Você pode matar uma pessoa. Então, eu acho que o ponto crítico é justamente a colagem. Caramba, mas esse perfil aqui tá estranho. Daí eu fui falar com o responsável, mas esse perfil não é o que tava no formulário. Mas não era um perfil de glazing pra fita. E aí ele queria usar fita, só que a fita, o espessor da fita não passava do ressalto. Você não vai poder usar fita aqui. Não, mas eu já comprei, tá tudo aqui, o material, 50 rolos de fita aqui. Esquece. Pra quem compra a fita dupla face de alguém aí e nunca preencheu uma planilha de Excel, você pode estar sendo enganado. Você pode ter 20 anos de carreira, fazer tudo certinho. Um erro seu, uma falha sua, um vidro que cai, mata alguém, você se mancha em sua empresa, às vezes mancha em sua imagem. Eu trato, é por amor ou por terror, né? Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no episódio número 53 do podcast do Vidro na Obra. E hoje estou com um cara que eu conheci há pouco tempo, até, teoricamente, mas é um cara que eu já criei uma amizade muito grande também, já criei uma parceria comercial também. Tem 51 anos, casado com a Simone Monteiro há 18 anos, pai da Bárbara Monteiro, de 16 anos. Ele é formado em engenharia civil, MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado de fitas dupla face e espuma de vedação. Então, pense se ele manja um pouquinho de fita dupla face, de colagem estrutural, né? 20 anos só de Grupo Saint-Gobain. Hoje ele tem uma empresa de consultoria chamada SRM, que é consultoria e representação. Tem atuado como consultor de várias empresas e do Grupo Saint-Gobain também. Então, queria te dar boas-vindas, Silvio Monteiro. Obrigado, muito Daniel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E realmente esse podcast é um podcast muito famoso aí, cara. E quem participa realmente... São pessoas como você, com muita bagagem. E assim, é famoso graças a eu trazer pessoas com conteúdo técnico. E eu tenho certeza que você vai ensinar muito da sua experiência aqui, da sua jornada pra galera. E eu falo que cada um que passa aqui deixa um ensinamento pra mim. Por isso que eu deixo minha colinha aqui, eu vou anotando também as coisas aqui. Antes de a gente começar, eu só queria agradecer os nossos patrocinadores. Tiago, você me ajuda, por favor, aqui na tela? Primeiramente a Neoclon, que é um parceiro também do Silvio aqui, ó. Neoclon.com.br, Instagram, @Neoclon, para quem tá aí ó, na internet aí, já dá um @Neoclon lá para conhecer. A Neoclon nada mais é que uma empresa do grupo Clonaz, que é uma envasadora de silicones. Eles têm mais de 170 clientes, tem todos os tipos de produtos que você imaginar, cola instantânea, tem silicones, tem silicone de vedação, silicone estrutural, representam também, distribuem o silicone da GE Momentive, silicone de fachada glaze. Então a Neoclon é uma grande parceira do podcast nosso. Eu sou cliente da Neoclon como empresa, né, como serve exclusivo, como empresário, é meu grande parceiro de silicone, a Neoclon, uma empresa séria, que todo o silicone é da Dow Corning, que é o silicone vazado pela Neoclon. Então, obrigado a Neoclon pela parceria. Queria agradecer também a Squad Group aqui, ó, Squad Group Softwares, @Squad Group Softwares, né, o Instagram, desculpa, e o site www.squadgroup.com.br. Lá dentro vocês vão achar a Lumisoft, que fala do SEI, vocês vão achar Preference, que é o Pref Suite, que é outro software deles, e a Factory também, que é outra empresa dentro do grupo que fala sobre ERP, né, que é sobre gestão. Eu queria falar um pouquinho sobre a Factory hoje. Ó, você quer uma solução completa para controlar toda a gestão da sua indústria de esquadria? Então você precisa conhecer o Factory. O Factory foi desenvolvido sob medida para atender as indústrias de esquadrias que fazem uma gestão 360 da sua empresa. Ele é integrado com as soluções da Squad Group, com o SEI, o Pref Suite, que são software de cálculo de esquadrias, de orçamento e de pedido, e ele é todo... integrado, né, vamos dizer assim. E você faz todo o gerenciamento da sua obra, desde acompanhamento de pedido, emissão de notas fiscais, controle financeiro, gestão de suas compras de perfis, acessórios e vidros, acompanhamento das etapas de produção e de gestão e de instalação das esquadrias, tá? Ele possui 3 versões: a versão One, que é voltada para empresas que estão iniciando e querem realizar o controle financeiro da sua empresa; a Smart, que é ideal para quem quer avançar na gestão de compra de materiais, estoque e produção; e o Factory Pro, que é a versão Pro, que é a mais completa de todas, que te dá o controle total da sua indústria de esquadria de ponta a ponta. Então, se você quiser saber realmente mais sobre a Factory, sobre o Squad Group, entra aqui no Instagram, entra no site deles, que lá eles vão te dar todo o suporte, tá bom? E por último, queria agradecer também nossos parceiros WR Glass aqui, www.wrglass.com
e o Instagram WR_Glass. WR é uma empresa que, sei lá, eu acho que quando eles estavam lá na Avenida Goiás, que o Will contou a história aqui, eu já era cliente deles lá em Brasília, acho que em 2014, 2015 mais ou menos, lá no início da empresa. É uma empresa que eu sempre comprei muito, sempre fui um cliente grande, então quem eu divulgo aqui, geralmente eu sou cliente, para falar a verdade, né? Porque eu acredito no produto também, não adianta só a gente divulgar, mas a WR tem mais de 1.700 produtos no seu portfólio. Se vocês entrarem aqui no site, eles têm um catálogo gigantesco, tanto para Spider, para guarda-corpo, para ferragem especial. O que você imaginar no setor de vidro, você consegue uma solução com a WR. Você consegue até fabricar uma conexão diferente que você precisar. Então, o Will é um grande parceiro nosso, contou a história que ainda vai ter que voltar para contar parte 2, né? Que não deu para contar tudo, porque o cara tem muita história, né? Então, eu queria agradecer a parceria. E quem não conhece a WR, que quer conhecer também os produtos pessoalmente, na FESCO, do dia 11 ao dia 14 de setembro, a WR vai estar lá para mostrar um pouquinho mais dos seus produtos, do seu portfólio. E na Glass, na última feira, aí, agora em junho, foi um sucesso o stand deles. E é isso aí. Obrigado, Will. Tamo junto. E vamos ao que interessa aqui. Todo mundo quer saber quem é esse rapaz aí da fita? Só 30 anos de experiência, né? Não sabe nada, né? Eu nem sabia que tinha tanto tempo de mercado assim, a fita. Mais de 30 anos. Silvio, primeiramente, de onde você veio? Você nasceu aonde? Conta um pouquinho de quem é o Silvio, entendeu? Porque muita gente conhece também você, mas não conhece quem é o Silvio, pessoa física, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Não, legal. Eu nasci em São Paulo, na Moca, Paulistano, né? Paulistano. Torcedor do Juventus. Torcedor do Juventus e corintiano. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Não me julguem, hein? Não, legal. E nasci, como eu falei, aqui em São Paulo. Estudei toda a minha vida em colégio público, né? Vim de uma família, assim, não tão abastada, mas estudando em colégio público. E fui estudando bastante, me empenhando. Fiz faculdade de engenharia, né? Entrei na faculdade de engenharia com 17 para 18 anos. E foi em 1990, mais ou menos, você estava entrando na faculdade. Mais ou menos por aí. Eu nasci em 90, só para avisar, entendeu? Foi mais ou menos por aí mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade, era a época do exército, né? Então, eu tava... Eu cursei o primeiro ano da faculdade. A faculdade de engenharia, primeiro ano é básico, né? Então, você não se especializa. E eu queria fazer engenharia química na época. Não tinha nada a ver com civil. Nada a ver. Tava convicto em fazer engenharia química. Mas aí, eu cursei o primeiro ano de engenharia. No ano seguinte, eu fui para o exército, me alistei porque cumprir obrigatório, né? E tal. Só que te chamaram. Como eu tinha faculdade, eu fui direcionado para o CPOR. CPOR é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí eu acabei entrando no CPOR, né? E CPOR é como, não sei se você conhece, Daniel, mas é como se fosse uma escola, né? Que você cumpre a sua função militar, o alistamento e a sua... Seu ano ali. O ano ali obrigatório de militar, só que é uma escola. Então, só que o exército é muito voltado para a engenharia dentro da construção civil, construção de pontes, estradas, ferrovias, né? Então, eu diria que o exército acabou me direcionando um pouquinho o rumo e me direcionando para a construção civil. E aí eu acabei fazendo engenharia dentro do exército, né? Lá tem várias armas, né? Por exemplo, infantaria, artilharia, cavalaria, intendência, engenharia. Eu optei dentro do exército fazer engenharia, acabei, né, cursando lá um ano e pouco de engenharia. E aí, quando eu saí do exército, eu voltei. Daí, quando eu voltei, com a cabeça mudada para engenharia civil. Caraca. E aí, continuei a minha faculdade de engenharia civil, né? Show. E até interessante, né? Eu acabei indo trabalhar numa empresa química, na verdade, né? Quando você terminou a faculdade ou quando você estava fazendo a faculdade? Eu terminei a faculdade e eu fui para Saint-Gobain, né? Antes eu trabalhava numa outra empresa, que também trabalhava na linha de fitas e espumas. E aí eu tive uma experiência de mais ou menos uns 8, 9 anos nessa empresa. Você ficou uns 8 anos numa empresa de fitas e espumas? Uma empresa de fitas e espumas, só que é o detalhe, né? Porque aí depois a gente vai entender por que eu fui pro Grupo Saint-Gobain. Porque essa empresa, aqui no Brasil, na época, eu entrei lá em 94 nessa empresa. E aí era uma empresa, na época, a única empresa que poderia importar direto da matriz da Saint-Gobain. Então ela importava as fitas da Saint-Gobain na época, fitas dupla face e espumas. E a gente distribuía aqui no Brasil e América do Sul, né? A gente fazia o trabalho de venda. Naquela época, em 94, sei lá, 95, não sei. Esse tipo de fita era para qual tipo de serviço? Para CM, para fixações em geral? Não era para glaze, era para quê exatamente?
A linha da Saint-Gobain era para diversas aplicações. Por exemplo, a ACM tinha uma fita já na época, não era essa fita de agora, é uma outra tecnologia de fitas que atendia também aplicações de ACM. Mas na época já tinha uma fita de ACM? Já tinha uma fita de ACM na época, mas era uma tecnologia de espuma de poliuretano, não era adesivo de espuma acrílica como é hoje. Como é hoje. Tá? E aí, mas atendia o mercado de construção civil na linha de ACMs, na linha automotiva, fixação de emblemas, frisos, espelhos, aerofólios, tal. Na indústria em geral, aeroespacial, eletroeletrônico. Então tinha atendia gigante. Gigante, entendeu? Então eu trabalhava em diversos mercados, né? Não só construção civil. Mas e aí, com essa experiência que eu tive nesse período aí trabalhando nessa empresa, quando eu saí dessa empresa, na mesma semana a Saint-Gobain me contatou. Caramba. Ficou sabendo que eu saí, né? E me contatou porque a Saint-Gobain nessa época, eu tô falando mais ou menos em 2002, tá? Você ficou uns 8 anos, de 94 a 2002 nessa empresa. Isso. Depois foi pra Saint-Gobain. Aí eu saí, a Saint-Gobain me contatou, né? Porque sabia que eu tinha experiência, né, das fitas dupla face da Saint-Gobain aqui. Já tinha trabalhado nesse período. E aí me chamou para trabalhar lá primeiro como representante comercial, né? Então eu comecei como representante comercial. E depois... Mas a Saint-Gobain nessa época já estava com a estrutura deles aqui de venda ou ainda não? Na verdade, não. Não existia antes desse período, não tinha uma divisão de fitas dupla face aqui no Brasil. Ah, tá. Ela veio para o Brasil exatamente nessa época que eu estava saindo dessa empresa. Entendi. E aí, né, meio que juntou a minha expertise com a Saint-Gobain vindo para o Brasil. E eles me contataram e não tinha uma estrutura ainda de corte de rolos. Entendi. Eles estavam... iniciando, mas ainda ia importar da matriz americana e fazer a distribuição aqui no Brasil. E aí foi assim que começou, né? E depois só para completar, depois eu trabalhando como representante até 2005, eles me contrataram como engenheiro de vendas na época, né? Então, e aí foi pro meu primeiro cargo dentro do Grupo Saint-Gobain em 2005. Aí você ficou 3 anos como representante comercial, como terceiro, vamos dizer assim. Exatamente. E depois você entrou como funcionário. Como funcionário mesmo. Daí já tinha estabelecido na cidade de Vinhedo, né, uma planta ali da Saint-Gobain, que tinha alguns equipamentos de corte e tudo, né? E aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver cada vez mais essa divisão aqui no Brasil, né? Era uma divisão pequena, né? De fita dupla face e espumas, mas a gente foi A fita evoluindo. que importava era de fora do país? Era dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, entendi. Né? Na verdade, a Saint-Gobain, ela comprou uma empresa chamada Norton Performance Plastics. Ah, tá. E essa empresa Norton ficava nos Estados Unidos e aí importava dessa matriz. Tem escrito Norbond, uma coisa assim? Exatamente. Nor é de Norton, tá? É derivado de Norton. Então, foi aí que começou essa história aí. Então, em 2005, quando você começou como gerente de vendas, engenheiro de vendas? Engenheiro, comecei como engenheiro de vendas. Caramba, legal. Eu nunca tinha escutado essa nomenclatura. Engenheiro de vendas. Aí, seu trabalho, sua função era fazer o quê? Desenvolver o mercado do Brasil? Era trazer a fita importada para começar a fabricar aqui no Brasil? Qual que era o seu trabalho exatamente? Exatamente isso. Na verdade, como eu tinha uma certa expertise nessa linha de produtos, né, essa experiência que eu tive aí, a intenção da Saint-Gobain era desenvolver essa unidade de fitas aqui no Brasil. Então, ela me contratou como engenheiro de vendas. A Saint-Gobain sempre teve vendedores técnicos, porque a fita dupla face... Existem fitas dupla face mais commodities, mais standard, mas existem as fitas dupla face... Específicas, né? Com alta performance. Sim. Então, a Saint-Gobain sempre quis trabalhar esse mercado. E aí eu comecei para desenvolver exatamente o mercado aqui no Brasil, né? A Brasil e a América Latina, na verdade. Eu comecei como engenheiro de vendas, né? Eles sempre contratavam engenheiros para essa função de vendas técnicas, né? E aí eu fui me desenvolvendo mesmo como engenheiro de vendas. Engenheiro técnico, querendo. É um engenheiro técnico, exatamente. E fazia as vendas técnicas. E aí, mesmo eu sendo engenheiro, eu era, de certa forma, um responsável. Lógico, eu respondia para um gerente lá geral, mas eu era o responsável pela linha de fitas, pela minha experiência que eu tinha até então, entendeu? Então, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Você era o cara com mais conhecimento na base ali, né? Exatamente, entendeu? Então, aí foi desenvolvendo essa divisão dentro do Grupo Saint-Gobain. Mas aí você abria mercado para cliente aqui, ou vocês estavam pensando já em fabricar no Brasil? Como é que... Então,
A princípio, a ideia era continuar importando, né, as tecnologias que a Saint-Gobain tinha na época, que, como eu falei, eram... Que já tinha tecnologia feita, Já pronto, tinha já era utilizado lá Já é fora. lá fora, já era bem difundida lá fora. E aqui no Brasil era, de certa forma, conhecida, mas tinha muito espaço de crescimento ainda, né? Em diversos mercados, como eu falei. E aí eu comecei a trabalhar esse mercado, na linha de fita dupla face e de poliuretano, dupla face de polietileno e tal. Em todos os mercados que eu falei, automotivo, construção civil, industrial, aeroespacial, a Embraer era um cliente meu, ainda continua sendo, né? Mas era um cliente que eu trabalhava bastante a parte de fita dupla face e espuma de vedação. Mas, e aí a partir do momento, quando eu entrei em 2005 na Saint-Gobain, surgiu uma outra empresa. Na época, eu vou falar das empresas aqui. Na época, quem fabricava fita dupla face aqui no Brasil era só a 3M. Não tinha uma outra fábrica. Que fabricava mesmo, né? Ela importava alguns itens e uma parte ela fabricava aqui no Brasil. O restante das empresas, inclusive a Saint-Gobain, importava. E aí a gente estava trabalhando no mercado com uma tecnologia de fita dupla face de PU, que é uma fita muito boa, tá? Mas tinha a tecnologia de fita acrílica, que é uma, vamos dizer assim, uma fita com a tecnologia um pouquinho melhor. Um pouco melhor. O que é usado hoje na faixa da Glaze. Exatamente. Essa tecnologia de fita acrílica, né? Fita espuma acrílica. E a Saint-Gobain não tinha no seu portfólio na época. Entendeu? Não tinha no seu portfólio. Então fita para fachada nessa época ainda não tinha. A 3M já trabalhava, tá? A 3M já tinha iniciado esse trabalho, mas a Saint-Gobain não. Sim. Eu até comecei a fazer um trabalho com fita de poliuretano mesmo. Iniciei um trabalho de glaze em 2005, 2006, com um parceiraço meu desde até agora, que é o Edgar Panzeri, que ele já esteve aqui. Parceiraço. Ele é um parceiraço. E ele foi meu primeiro, só para você ter ideia. Eu, naquela época, em 2005, 2006, eu vislumbrei também esse mercado de fachadas glaze e queria ver se a Saint-Gobain conseguia entrar. Então, eu, junto lá com eu consegui uma autorização para fazer alguns testes de glazing, né? De fachadas glazing. E o Edgar me ajudou, na época, fazendo os protótipos e tal, né? E eu entrando nesse mercado, como eu queria conhecer mais esse mercado, eu fui fazer a aula com ele lá na escola do vidraceiro. Sim. Ele dava aula lá. Sim. E ele falava da Curso parte de de glaze, vidro e tal. curso de pele de vidro. E eu fiz esse curso para me inteirar cada vez mais desse mercado. Caraca. Então, o Edgar me ajudou muito na época, né? E a gente, a partir daí, desenvolveu uma parceria bem interessante, entendeu? E aí eu fiz o teste lá com a parte de glaze, só que a Saint-Gobain tinha essa fita de poliuretano e no mercado já existia a fita de acrílica da 3M. Só que nesse meio tempo também surgiu uma outra empresa, né? Que começou a fabricar produtos aqui no Brasil. A fita dupla face com a mesma tecnologia da 3M. Entendeu? Então, na época, como eu estava lá na Saint-Gobain, eu alertei até os meus gerentes e diretores, está surgindo uma outra empresa aqui que tem um potencial gigantesco de crescimento no mercado brasileiro. E a gente tem essa tecnologia que é muito boa, porém limitada. Tinha alguns mercados que a gente não conseguia entrar com a tecnologia de poliuretano. Precisaríamos ter a tecnologia acrílica. E aí, na época, eu dei a sugestão de a gente, de repente, formar uma parceria com essa empresa. Em vez de tê-lo só como um competidor, mais um competidor no mercado, eu sugeri de a gente, de repente, desenvolver uma parceria comercial com eles. Sim. E aí foi o que aconteceu. Eles começaram a produzir fita acrílica aqui. E aí eu trouxe algumas amostras para testar na Saint-Gobain aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Nos nossos laboratórios externos. E a gente começou a ver que o produto tinha uma certa qualidade no início, né? E a gente começou a desenvolver uma parceria comercial. Com fabricante brasileiro. Com fabricante brasileiro, eles desenvolviam, a gente passava a especificação da fita e eles colocavam a nossa marca e desenvolviam para nós as fitas que nós queríamos, entendeu? Legal. E com isso foi interessante porque eu consegui entrar em vários mercados que eu não conseguia entrar. Mercado de appliance, o mercado de linha branca, e com PU eu não conseguia entrar. Entendi. Então eu consegui começar a crescer nesse mercado, em outros mercados com essa nova tecnologia. E o custo também ficou mais barato, querendo ou não. Bem mais barato, logística. Você ficou mais entendeu? competitivo também, né? Fiquei mais competitivo. Menor prazo de entrega, de tudo, né? Exatamente. E aí foi isso que foi bem interessante, porque abriu um leque demais. Abriu um leque de possibilidades, né? De crescimento. Foi aí realmente que deu aquele boom de crescimento, porque a gente tinha condições de crescer, mas de forma muito devagar em mercados mais específicos. Aí quando entrou essa tecnologia nova na Saint-Gobain, que a Saint-Gobain não tinha, né? Mundialmente falando, não tinha essa tecnologia.
a gente conseguiu entrar em outros mercados e aí a gente se tornou o principal cliente dessa empresa. Caraca. Porque nosso volume cresceu muito, né? E eu lá gerenciando essa divisão e nós crescemos muito. Nessa época, você lembra quantos abaixo de você tinha, assim, comercialmente? Ou pares, eu não sei. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, né? Eu era engenheiro de vendas, mas depois eu fui subindo para coordenador de mercado, gerente de mercado, né? Até chegar a gerente comercial no último estágio, né? Uhum. Mas no início eu tinha pelo menos mais umas 2 ou 3 pessoas. 2 pessoas trabalhando comigo internamente, um estagiário e tinha também alguns representantes. Aí que eu trabalhava. Externos, exatamente. Que não eram funcionários, eram representantes comerciais. E aí era uma equipe pequena, mas a gente foi crescendo e aos poucos foi desenvolvendo outros parceiros também, distribuidores, convertedores que nos davam um suporte interessante para crescer também, né? Nessa época, se quiser, pode tomar água. Não, Nessa época, é que eu falo assim, o mercado de São Paulo às vezes aceita melhor, você aceita primeiro, do que você conseguir colocar no sul um produto aqui e tal. Muito regionalista. Tal, né? Então, você lembra quais foram as frentes que te deram mais abertura para você conseguir, colocar um produto glaze e tal, de fita VHB lá, de colagem de fachada glaze, na época, assim? Porque assim, no Nordeste conseguiu fácil entrada, não conseguiu. Como é que foi isso? Olhando para o Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Então, cada estado, cada região aceita de uma forma. Eu falo isso porque, assim, eu estava em Brasília por muito tempo e lá você tentava colocar a linha Atlanta, que é uma linha de fachada, na época da Belmetal, eles não aceitavam de jeito nenhum, só ia aceitar do da Alcoa, porque era muito regionalista aquilo lá. Então, às vezes, você sente dificuldade para entrar com um produto novo, aqui é só 3M, por exemplo, entendeu? Sim, então, é bem isso mesmo. Por isso que eu te faço essa pergunta. Foi. Então, E é legal saber essas histórias, que aí você... E é interessante mesmo como surgiu isso aí, né? Porque realmente a 3M dominava o mercado na época, né? E você tem que mostrar, provar que o seu é tão bom quanto. Tão bom quanto, entendeu? E a Saint-Gobain, lógico, é uma empresa muito renomada mundialmente falando, sim. Né? Ela é uma das 100 principais empresas, gigantes né? do mundo. E outra, ela é uma das mais antigas também, tem quase 360 anos de existência, então é uma empresa bem consolidada. Mas assim, como foi possível crescer nesse mercado de glaze, principalmente? A gente desenvolveu essa parceria com essa empresa, né? Precisaria ter essa linha de acrílico que não tínhamos, mas como nós nos tornamos os principais clientes deles, a gente conseguiu entrar em vários mercados automotivo, linha branca, etc. A gente se tornou um principal cliente, então eu tive também uma ideia de repente, adquirir essa empresa. Porque aí nós teríamos um controle melhor dela, entendeu? E a Saint-Gobain não tinha essa tecnologia mundialmente falando, né? Então foi uma sugestão que eu dei, né? Sempre que vinha o pessoal de fora aqui para o Brasil, eu levava para eles conhecer essa empresa, tal. Essa empresa chamava Flex Polímeros na época, né? E a gente, e aí cada vez mais eu ia apresentando, eles foram evoluindo também a qualidade de produto deles, foram mudando de site e tal, mudaram de local, foram ampliando a fábrica, entendeu? E aí depois, em 2013, nós conseguimos autorização para adquirir essa empresa. Caramba. E aí foi que a Saint-Gobain realmente deu um boom de crescimento, porque a gente realmente evoluiu de 2005 a 2013, nós evoluímos bastante. Mas depois que a gente adquiriu essa empresa, a gente colocou o know-how da Saint-Gobain também, né, dentro da fábrica, total, né? controle total, né, de tecnologia. E aí nós expandimos essa fábrica de Sumaré, que hoje é em Sumaré, ela evoluiu tanto que hoje ela exporta para as plantas dos Estados Unidos, Europa, hoje se exporta Ásia e para as plantas de fora da Saint-Gobain, entendeu? Então é bem interessante. Então houve um crescimento bem gigantesco. Então, voltando para o glaze, depois que nós adquirimos essa planta, a gente teve condição técnica de evoluir para uma fita voltada para glaze. Porque o glaze é uma aplicação crítica, né? Então você tem que ter o domínio mesmo do material. E a partir de 2013 nós começamos a trabalhar, eu participei até diretamente do desenvolvimento dessa fita. A fita da fachada glaze. Para fachada glaze, né? Fita para fachada glaze. Para outras fitas de ACM também existiam, participei de todas, mas o glazing é realmente uma aplicação bem crítica, é mais né? crítica, é mais detalhada, né? Exatamente. Não aceita desaforo, né? Não aceita desaforo mesmo. Tem que ser um negócio bom mesmo. E aí foi que nós desenvolvemos essa fita, fizemos todos os testes que precisariam ser feitos de acordo com a norma e tal.
E aí depois, a fita já estava até desenvolvida 1 ano antes dela ser lançada. Mas a Saint-Gobain quis ter a certeza de que ela cumpria todos os requisitos, né, para entrar com segurança no mercado. O principal era a segurança antes da venda, entendeu? E aí foi. E aí, a partir daí, a gente lançou a fita. Foi até numa Fesca, eu não lembro o ano da Fesca que foi, mas nós lançamos a fita na Fesca. E aí nós começamos a trabalhar esse mercado cada vez mais, né? Difundindo o material. A principal aceitação foi aqui na região sudeste, né? Sul-sudeste. Foi o primeiro. Foi o primeiro que começou a aceitar. Até porque a gente não tinha tantos canais lá no Nordeste, e é um trabalho que tem sido feito agora constantemente, né? Recentemente tem trabalhado mais essa região Norte e Nordeste. Então, mas assim, a nossa penetração se deu bem na região Sul-Sudeste, e teve uma aceitação muito boa com a fita da Saint-Gobain. É considerada uma das melhores do mercado, assim, pau a pau com 3M. Não fica atrás em nada. Eu sou cliente fiel da Saint-Gobain. Sim, exato. Você vende pra gente também, né? Eu tô fazendo tanto ACM como glazing, pele de vidro. Eu uso Saint-Gobain. A ACM é a 2163F, se eu não me engano. 63F. Né? Isso de ACM. Exatamente, E aí tem a Glaze, que eu não sei o código. Tava até procurando aqui. A de Glaze é SG3200. SG3200, isso. Que ela tem a versão cinza, e a versão branca é SG3200W. Entendi. E aí na feira vai ser lançada a versão preta agora também. Vai ter a versão preta. Então, agora na Fesco. Na Fesco. O pessoal tava querendo uma versão preta dessa fita. Sim, eles estavam conversando comigo, inclusive, sobre isso. Né? Eu falei, aguenta um pouquinho aí que vai... De uma obra aí que a gente tá fazendo aí. Exato. E tem o vidro em color. E então, e se o perfil for escuro ou preto, tem que ser uma fita preta. Ajuda muito a fita preta, entendeu? Exatamente. Tá, então assim, ó, pelo que eu entendi, em 2013, que você literalmente entrou de cabeça e colocou... Aí vocês focaram nessa SG3200, que é a fita de fachada glaze. Exatamente. Quanto tempo vocês demoraram para realmente... soltar no mercado? Vocês ficaram fazendo teste mais de um ano e Exato. tal? O teste de 7 mil horas demora quase um ano, né? Os 7 mil horas é o teste de envelhecimento, para você entender o que acontece com a fita depois de envelhecido. Entendeu? A norma diz pelo menos 7 mil horas, então a Saint-Gobain fez o teste. E depois do teste de 7 mil horas, depois de aplicado todos os agentes lá de intemperismo, UV e tal, você mede de novo a performance da fita depois disso. Destacamento, essas coisas. Exatamente. Assim. E aí se verificou que a fita, depois de 7 mil horas, ela melhorou o desempenho, inclusive. Caralho. Então, quer dizer, nos deu muita segurança de, depois disso aí, entrar no mercado com força, entendeu? Caralho. E a Saint-Gobain é uma empresa muito voltada para o mercado de construção, tem um nome muito forte, né? Tem a marca Weber Quartzolite, né? Gigantesco. Placo. Então, você entra no site da Saint-Gobain lá, você vê um monte de pois lá. Então ajuda... Tudo conhecido. Tem marca que tá lá que você nem imagina que é da Saint-Gobain e tá Pois lá. Exatamente, entendeu? Uma questão aqui que eu acho que é importante falar, eu sei que eu colocar um pouco o dedo na ferida assim, de assuntos polêmicos, mas vocês falaram que vocês testaram para não colocar no mercado um produto que não tem um teste, e a gente já viu o caso aqui no Brasil de produtos que colocaram lá sem talvez um teste para nossa realidade do Brasil também, né? Sim. Porque às vezes um produto fabricado em um país também e colocado aqui no clima no clima tropical é totalmente diferente, entendeu? Não sei se isso influencia, né? Influencia totalmente. Então, você deve saber falar melhor. Então, acho que, não falando do que aconteceu de errado com outras empresas, mas isso é um lado positivo de você ver que a empresa é uma empresa séria, querendo ou não. Sim. O grupo também, que tá ali na frente, né? Que às vezes a empresa tá confiando no gerente ali de operação. Claro, entendeu? exatamente, é verdade. E se o gerente for porra louca e fala assim, não, vamos jogar no mercado, vamos testar no mercado. Exato. E ver o que dá, né? Mas a empresa acaba acreditando e fala assim, não, e não tem resultado tão bom. Depois que você conseguiu abrir e expandiu, hoje você tem obras assim... com faixa da glaze, com pele de vidro grandes e tal. Você tem bastante obra espalhada no Brasil inteiro? Como é que... Hoje a Saint-Gobain, eu acredito, né? Não sei se eu tô tão atualizado agora, mas deve ter quase umas 5 mil obras espalhadas pelo Brasil. Entre pequenas, médias e grandes obras, né? Caracas. Então, dentro desse período que foi feito o lançamento, a Saint-Gobain realmente deu uma
uma bela evoluída aí em termos de obra e tal. Mas tem muito espaço ainda. O mercado do Nordeste, Norte e Nordeste, ainda a Saint-Gobain não explorou tanto. Mas como eu falei, eu acho que a equipe atual tem trabalhado forte nisso aí, entendeu? E tem um campo muito grande para crescimento, entendeu, Daniel? Então, então com certeza vai ter bastante coisa, bastante tem muito vidraceiro virando serralheiro, tem serralheiro que ainda não faz fachada glaze também. Sim, então, exatamente. Você falou que você começou em 2013 essa jornada aí. 2014 teve uma feira e 2016 teve outra feira. Então foi nenhuma dessas duas feiras que Uma dessas duas feiras, eu não me lembro se foi em 2014 já ou foi em 2016. Talvez tenha sido 2016. Que deu tempo de fazer os testes exato. e tudo, Acho que foi 2016 mesmo. Aí foi isso aí. Show. E aí sua jornada na Saint-Gobain, você saiu de lá há quantos anos atrás? Então, daí eu fiquei até dezembro de 2021, né? Depois da pandemia ainda. Depois da pandemia, né, eu fiquei... Aí eu não, na verdade, vou ser bem sincero, eu não esperava sair nesse momento da Saint-Gobain, fui pego meio de surpresa e tal. Mas assim... Foi um corte. Foi. As empresas multinacionais têm essas reestruturações de tempos em tempos, né? Sim. Então, eu acabei entrando numa reestruturação ali, o meu gerente na época, né, veio conversar comigo e ele falou, Silvio, vou ser bem direto para você. A gente não vai conseguir... Eu já estava praticamente de 2005 a 2021, né? Então ele falou assim, eu vou ser bem direto, a gente não vai conseguir ficar com você para 2022, mas eu já quero te fazer uma proposta. Caramba. Então foi assim, foi exatamente essa abordagem. Eu falei, caramba, eu tô sendo desligado, mas eu tô sendo reconectado. Então então foi bem assim, né? Não cortou o cordão umbilical, mas continuou. Pois eu acabei continuando aí. Falou, você aceita a proposta? Fez uma proposta para mim na hora ali, né? Você aceita a proposta? Eu falei, caramba, eu tô sendo desligado e tô sendo recontratado. Então, eu falei, bom, claro que aceito. Então, eu saí efetivamente em dezembro de 2021 e no dia 1º de janeiro de 2022 já estava atuando como consultor da Saint-Gobain. Como consultor? Como consultor. Aí eu recebi uma proposta de ser um consultor da Saint-Gobain por um período, né? Então eu fiz um trabalho de desenvolvimento de mercado na linha automotiva e na linha de fachadas de ACM para a Saint-Gobain. Um levantamento, um estudo de mercado. E nesse período até foi interessante, porque como eu tinha muito conhecimento na General Motors, né? Como eu te falei, eu trabalhava em vários segmentos, né? Eu consegui até aprovar uma fita nesse período de consultor, uma fita de alta tecnologia da Saint-Gobain, que é chamada Primerless, que é uma fita que não precisa de primer para superfícies de baixa energia superficial, ou seja, superfícies que não têm compatibilidade com adesivo. Se você pegar um polipropileno e colocar um adesivo acrílico ali normal, você vai ver que ele não tem interação, você não consegue aderir, você tem que passar um primer necessariamente. Mas existem adesivos, né? E a Saint-Gobain desenvolveu o adesivo dela, chamada Primer, mas que não precisa de primer para determinadas superfícies, entendeu? Caramba. Então eu consegui homologar esse item e aí agora tem gerado negócios a partir de agora, entendeu? Caramba. Então a partir de 2021 eu abri a SRM Consultoria e Representação. E foi bem interessante, foi até gratificante, viu? Porque eu recebi essa proposta primeira da Saint-Gobain, né? Para continuar trabalhando com o grupo Saint-Gobain. E depois logo na sequência... Então, no início de 2022, você estava desempregado, mas já era representante, já era consultor. Consultor, aí acabei me tornando um consultor. Eu tive que abrir a minha empresa PJ, eu nunca tinha trabalhado com PJ assim, efetivamente. Tinha sido, lógico, representante comercial no início, sim, mas eu não tinha uma empresa assim tão focada como consultoria, né? Sim. Então eu abri, né, num curto espaço de tempo, comecei a virar a chave e comecei a operar como PJ, né? E prestar serviço de consultoria para a Saint-Gobain. E aí, quando eu anunciei lá no LinkedIn que eu tinha saído do grupo Saint-Gobain e tinha aberto uma empresa de consultoria, foi até gratificante. Muitas empresas vieram atrás de mim, concorrentes e outras empresas de outros segmentos. E aí foi legal, porque você vê que você está fazendo um trabalho bem feito, né? Que pelo menos o pessoal está reconhecendo um trabalho que você fez durante esse tempo. Então foi bem legal, foi bem gratificante. E aí o que eu falei? Bom, eu recebi bastante propostas mesmo, daí eu falei, não, a Saint-Gobain eu já fechei, então eu vou continuar com a Saint-Gobain. E eu pensei comigo numa estratégia de atuar com empresas que tivessem a maior parte de sinergia de produtos num cliente só, por exemplo, entendeu? Uma das empresas que me procurou foi a Bold, que é a empresa de ACMs, sim, policarbonatos e acrílicos e tal, né? Uma empresa excelente também, que começou pequenininha, numa garagem de carro ali da casa.
e evoluiu hoje para uma empresa gigantesca. Se você for ver, uma empresa com mais de 600 funcionários. Então, é bem interessante a trajetória de crescimento da Bold. E eles fizeram uma proposta, porque eu atendia eles como gerente comercial, ele era um cliente-chave meu, dentro da Saint-Gobain. Então, quando eu saí, eu fui lá fazer uma visita informando que eu estava saindo, né? E aí eles fizeram uma proposta de eu também trabalhar como um consultor dentro da Bold, entendeu? Virar parceiro também. Virar parceiro dentro da Bold. Então eu comecei com a Saint-Gobain, logo em seguida com a Bold. Surgiu depois a Neoclon. Né? A Neoclon, parceiraço com o José Araquan também, né? Eu acho que eu recebi alguma indicação, ele me procurou e a gente começou a conversar e aí começou a fazer sentido. Produtos que tinham sinergia entre si. Um caso com o outro. Um casado com o outro. Tinha a fita na Saint-Gobain. A fita, você cola o ACM e se dá acabamento com silicone. Exatamente. Então cruzou tudo isso, né? Então foi muito bacana. E aí também eu sempre tive um contato muito grande com a Plastec também, né? Que hoje é o principal convertedor da Saint-Gobain, né? É a Plastec. A Plastec. A Plastec, o que ela faz? Ela pega a bobina grande e converte em rolos ou peças técnicas. Ela faz uma conversão e fornece o produto personalizado para o cliente, entendeu? Então eu também trabalho em parceria com a Plastec na parte de conversões, né? Então eu tenho uma carteira de clientes também com eles. E depois surgiu também a Tyfix, que é a empresa de primers. Então, primers para fita dupla face. Então, você vê que eu acabei fechando um circuito ali, né? Então eu consigo hoje oferecer um portfólio para o cliente onde Primer e Silano também ou só primer? Ele não tem Silano, a Tyfix não tem o Silano ainda, estão desenvolvendo o Silano, mas eles têm a parte de primers, né? Álcool isopropílico também não tem? Álcool isopropílico eles têm. Tem álcool isopropílico e primers, né? Então, e a Tyfix hoje é fornecedora das principais marcas também de fitas aí do mercado, dos primers. Quando a gente compra de você já coloca tudo no bolo. Isso, né? Exatamente. O bom quando eu procuro você, que você já... Ó, tem tudo aqui, a solução tá toda completa aqui. Te dá um pacote que vai agilizar o seu negócio, entendeu? E você vai economizar logisticamente, ou mesmo em termos financeiros, porque eu consigo uma negociação interessante. Prazo, né? Prazo, que hoje em dia exatamente. O prazo conta muito. Então... Hoje é uma loucura, então tem que ter mesmo... sabe. É isso aí, né? Esse dia mesmo eu indiquei um amigo meu lá do interior, falei assim, o cara tá desesperado precisa colar a fita amanhã, não sei se você conseguiu atender ele e tal, mas... Eu consegui dar, eu não sei se vários clientes chegaram com essa urgência e eu consegui, alguns eu consegui, outros não tão rápido, mas teve alguns que eu consegui. Um de Avaré. Eu acho que eu consegui o de Avaré, hein? Acho que eu consegui, viu? Eu indiquei ele pra você, falei assim, tá desesperado aí, da mentoria, sim, ajuda o cara aí. Legal, eu fiz o contato com ele, realmente. Não, show. Cara, então aí, deixa eu só entender mais um detalhe. Como consultor da Saint-Gobain, você ainda é consultor da Saint-Gobain ainda? Eu continuo agora como representante. Tá. Hoje você eu fiquei um período e depois eu foi revertido esse contrato como representação. Eu tenho uma carteira específica de clientes pela Saint-Gobain. Né? Show. Então você é representante da Saint-Gobain, da Bold você é representante também? Também sou representante. Então eu tenho um contrato de consultoria com a Bold, presto serviço de consultoria para a equipe de vendas deles lá. Tá? Pela minha expertise em vendas, tá? Voltados para fitas e comercial, né? Mas eu também assinei um contrato de representação. Então, com a Bold eu tenho 2 contratos, de consultor e representante. Então, eu posso vender os ACMs, os policarbonatos e toda a linha que eles têm lá, plástico de engenharia que eles têm também. Depois que você saiu do grupo Saint-Gobain, você saiu do setor automotivo? Não. Eu tenho clientes no mercado automotivo também, ainda continuo. Ainda tem também. Tenho contato com alguns clientes automotivos. Pela Saint-Gobain, principalmente, eu tenho clientes automotivos. Tá. Então eu continuo ainda tendo contato com o pessoal da GM, tenho contato com a Volkswagen. Entendi. E com algumas empresas de montadora de ônibus, como a Caio Induscar. A gente vê muito ônibus rodando da Caio, né? Sim. Então esse mercado também automotivo, mais para ônibus, eu tenho muito contato ainda, né? Entendi. Então, continuo mantendo esse mercado aí. Você falou de automotivo, várias placas, adesivos, você vai no negócio de moto e tal, tem um monte de fita dupla face, querendo ou não, a gente nem para pra pensar aí. É um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco. No veículo tem várias coisas, como eu falei, emblemas, frisos, fixação de espelhos, retrovisores, aerofólios, spoilers. Tudo dupla face. Tudo com fita dupla face, entendeu? Então é uma fita bem técnica e tecnológica, com alta performance. Se você atende automotivo, é porque o produto é bom, porque automotivo é muito exigente. Eles têm uma série de normas que você tem que cumprir ali, entendeu?
que é muito voltado para a construção. A construção está cada vez mais se especializando, principalmente em fachadas. Eu faço parte do grupo de trabalho da FEAL também. Show. Na linha de normatização de fachadas. Então a gente tem um grupo ali, né, onde participam várias empresas. Eu estou lá como a SRM, a própria Saint-Gobain participa, a 3M, a Neoclon, a Sica, a GE Momentive, a Dow. Então tem uma série de empresas e outras empresas de esquadrias também que fazem parte desse grupo. E a gente está discutindo e melhorando a norma que existe hoje de fachadas, entendeu? Tornando ela mais acessível, inclusive. Então isso é bem interessante. É um trabalho que eu tenho feito. Tivemos até reunião semana passada aí, na sexta-feira. E é um trabalho bem interessante. É um trabalho importante. É atrás dos bastidores, mas isso aí que faz com que o serralheiro tenha um procedimento correto para não fazer o vidro cair e matar uma senhora. Exatamente. Esse é o detalhe. Primeiro você tem que focar na segurança mesmo, entendeu? Porque esse é o principal antes de você executar a venda. Sim. Porque depois que aconteceu uma fatalidade dessa que aconteceu, né? O ano passado. Lá em Campina Grande. Lá em Campina Grande, no shopping lá de Campina Grande. Então é lamentável. Então a gente tem que se cercar dos principais métodos e procedimentos de segurança para que realmente o mercado se profissionalize também, viu? É isso que eu ia te perguntar, uma dúvida minha. Quando você está abrindo o mercado ainda mais o mercado de fachadas, a gente vê muita fachada falsa, em tudo que é lugar. Tanto em São Paulo como no Nordeste. Você vê o vidraceiro, o serralheiro fazendo com tubo, colando com fita dupla face na própria obra lá. Uma fita dupla face que não é acrílica ali, que não tem a especificação correta, depois passando silicone. Literalmente fachadas falsas. Hoje não sei se você chegou a atender muito serralheiro pequeno também, ou só empresas grandes. Você teve dificuldade para explicar para o cara, para ensinar para o cara, ou o cara que já te procurava, ele já sabia o que ele queria, ele já trabalhava dentro das normas. Como é que é isso daí? Como é que foi para você nesses anos aí? Encontrei de tudo, Daniel. Encontrei empresas que já estavam capacitadas e que levam isso a sério, entendeu? Todos os procedimentos e tal. Encontrei empresas que não ligavam para isso, que achavam que já sabia fazer, que falavam, já faz isso aí há 1000 anos e nunca caiu e tal. Tipo fachada falsa. Fachada falsa, ou mesmo corretamente, mas aplicando de forma errada. O processo de colagem errado. Processo de colagem errado. Eu já encontrei tudo, como eu te falei, encontrei de tudo que eu... Uma vez eu vendi para um cliente, né? O processo de glazing, ele você precisa fornecer o cliente precisa preencher um formulário com todas as informações da obra. Importante falar isso. Endereço, quem vai aplicar a obra, né? Quem vai fazer a instalação. Tipo de perfil, fabricante do perfil, pintura, quem fabrica a pintura, quem vai fazer a pintura do perfil, quantidades, dimensões dos vidros, porque esse mapeamento que esse formulário dá de certa forma, uma garantia para que o fabricante consiga especificar a quantidade de fitas, a largura correta de fita, entendeu? A quantidade de primer, a quantidade de silano exato para ser utilizado. Então é muito importante para visualizar isso aí. E além do mais, você treinar quem vai aplicar a fachada, né? Que vai fazer a aplicação da fita, entendeu? Então eu já encontrei... Você vê, você precisa ficar muito esperto nisso. Eu já fiz uma venda uma vez fazendo todo esse procedimento com formulário e tudo, e eu fui fazer o acompanhamento dos 10 primeiros quadros lá. Ele já tinha sido treinado também pela equipe e tal, e aí chegou lá, eu olhei o perfil assim e falei, caramba, mas esse perfil aqui tá estranho. Daí eu fui falar com o responsável lá, mas esse perfil não é o que estava no formulário. Não, é porque é um perfil que a gente usa aqui. Ele tinha um ressalto, Daniel, acima de 2 milímetros na parte interna do perfil. Eu não lembro nem qual o código do perfil, mas não era um perfil de glazing para fita, era um perfil para silicone estrutural. E aí ele queria usar fita, só que o espessor da fita não passava do ressalto. Caraca. Eu falei, não, você não vai poder usar fita aqui. Não, mas eu já comprei, tá tudo aqui, o material, 50 rolos de fita aqui. Esquece, você vai ter que devolver. E se você quiser fazer essa obra, você vai ter que comprar o silicone estrutural. Um espaçador, né? Porque existe o espaçador e o silicone estrutural. E eu acabei revertendo isso aí, consegui fazer ele devolver a fita e vendi o silicone estrutural para ele. Daí ele continuou fazendo a obra, aí ele fez de forma correta com o silicone. Mas você imagina, se você não estiver realmente inteirado e acompanhando, muitas vezes a empresa acaba fazendo de forma errada. Mas um erro de um comprador do projetista. De um comprador, de alguma coisa ali, de alguma informação errada. Por isso que
a empresa que fornece precisa realmente acompanhar, precisa dar uma assistência ali. Formar os distribuidores capacitados também para como braço técnico ali, entendeu? Porque quem vende a fita não é qualquer distribuidor, são distribuidores homologados e com capacidade técnica também. Isso é importante. Porque assim, ó, eu falo que alguns tipos de serviço tem o ponto crítico deles. Eu vou dar um exemplo aqui de envidraçamento de sacada, que é uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Em envidraçamento de sacada, o ponto crítico é a colagem do vidro ali, porque para não descolar depois numa sacada lá no 20º andar. A fachada glazing, eu acho que um ponto crítico que... Às vezes o cara pode, às vezes na ancoragem, colocou um parabote que não ficou muito bem apertado, só que ainda tem uma tolerância, porque tá tudo travado um no outro. Só que se você não coloca correto, se você não usar o primer, não usar o silano, não usar o álcool, não limpar da forma correta, não colocar a pressão exercida da forma correta, você pode matar uma pessoa. Então, eu acho que o ponto crítico é justamente a colagem. Exato. Eu já vi muito... Agora eu vou fazer algumas perguntas agora que eu acho legal. Não, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou só para não fugir o assunto que você falou da planilha de Excel. Uhum. A planilha de Excel, para quem compra a fita dupla face de alguém aí e nunca preencheu uma planilha de Excel, você pode estar sendo enganado, né? Então, pode. Ou então, se der algum problema na sua obra, depois você não vai conseguir nem cobrar dessa empresa uma rastreabilidade ou coisa do tipo dizendo que você comprou, que você passou as informações da forma correta. Que tem gente que também, às vezes não fornece para não se... para se eximir, né? Para não se comprometer, né? Exato. E a planilha de Excel, ela explica exatamente, tanto é que eu fiz uma obra com você, eu não sei quantos rolos que eu comprei, eu acho que foram uns 200 rolos, e tem uma parte que você coloca lá que, você vai usar fita de 25 aqui e fita de 28 aqui. Você mesmo que, na planilha, você especifica pra gente, porque o vídeo, por ser um pouquinho maior, esses 3 milímetros a mais numa fita um pouco mais grossa, vai fazer a diferença. Então, isso é muito importante, pessoal. Tanto é que agora, mês passado, se eu não me engano, a gente teve umas portas que eu ia fazer todas com silicone estrutural. E aí a gente não tinha muito prazo com o cliente. E aí eu acho que o Richard, não sei, algum projetista conversou com você e você conseguiu a fita mais larga e falou assim, não, essa fita aqui atende para fazer uma porta colada e tal. Então, a parte de se comprar de uma empresa ou do consultor também é muito melhor. Sim. Querendo ou não, a gente sabe... beleza, o Daniel sabe pela expertise que tem de 20 anos de obra, mas é diferente de um cara técnico que vive isso todos os dias, né? Exatamente. Quando acontece a situação de ter uma dimensão maior no vidro, que você precisa de uma largura maior para suportar, né, o peso e o tamanho do vidro, normalmente as empresas de fitas elas acabam direcionando para você comprar tudo na largura maior, para não ter o risco de você, por exemplo, trocar. Entendeu? Isso é a recomendação. Mas não tinha necessidade naquele caso. Mas não tinha necessidade por quê, Daniel? Porque eram poucos vidros, era uma porta, entendeu? Isso. Então, você ia onerar aquela obra de aumentar... Porque a fita não é uma fita barata, é uma fita cara, uma fita tecnológica e ela é cara. Então, você ia onerar muito aquela obra. Então, é lógico, eu conversei com a Saint-Gobain, né? Eu tenho contato muito direto com a Saint-Gobain ainda, como consultor. Conversei, expliquei o tipo de obra que era, que vocês iam fazer. E aí a Saint-Gobain falou, não, então tá bom. Só que precisa ver um acompanhamento certinho, um direcionamento que essa fita vai ser usada para a porta, tá? Onde os vidros são maiores. E os restantes dos vidros que são menores, aí vai usar a largura menor, entendeu? Então, houve todo esse trabalho... E essa preocupação, né? Para que não houvesse a troca do produto correto. E uma coisa importante, pessoal. O pessoal fala assim, putz, mas você colou uma porta com fita dupla face. E como é que você pressionou ela? Esse é o X da questão, porque assim, empresa séria tem que ser séria. Tem que ser séria. A gente tem uma máquina alugada lá da M5. Que é um parceiro meu também. A M5 também é um parceiro meu. O Beto lá e o Valdeir, cara, são gente finíssima. Máquina de pressão. Eu sempre indico eles também. E a alicate, né? Aplicador de fita. Um aplicador de fita, exatamente. Aplicador de fita. Então, assim, o alicate são duas coisas no processo de fita dupla face, de colagem de glaze que eu falo. De 8 horas da manhã, o cara tá com a forte, tá saudável lá, tá com pique, ele tá aplicando a força ali no alicate de pressão.
o mesmo cara, às 4 horas da tarde, ele já não tá com aquele gás que ele tava de manhã. Então, eu sei isso porque eu já colei 70 quadros de fachada no alicate. Então, isso há 15 anos atrás, mais ou menos. E hoje, com a tecnologia, a gente tem que usar as ferramentas que o pessoal vai desenvolvendo. Com essa ferramenta aqui, por exemplo, a M5 tem, que é a mesa, que ela... Pressionadora, né? Pressionadora. E quando passa o mínimo de bar lá, ela apita, então você não consegue não ter a pressão correta. Então, isso, ela tem os sensores e tudo. Sim. Então, isso é muito importante. Eu criei um método lá e consegui... E apliquei todas as portas que eu fiz com a fita, toda na mesa também. Perfeito. Eu não fiz com alicate, entendeu? Esse é o procedimento correto. E a melhor coisa, e o negócio ficou top. Eu ainda passei o circuito estrutural em volta pra dar mais uma garantia ainda. mais, Não foi nem o neutro, foi o estrutural mesmo. Eu falei assim, eu seguro meu tiver, né? É isso aí, meu amigo. Então, assim, eu falo que você pode ter 20 anos de carreira, fazer tudo certinho. Um erro seu, uma falha sua, um vidro que cai, mata alguém, você se mancha em sua empresa, às vezes mancha em sua imagem. Então, você não é lembrado pelas benfeitorias, você é lembrado pelo errado, o erro que você cometeu, né? Exatamente. Então, acho que é nome pra zelar, assim, e também a segurança das pessoas, né? De quem tá passando debaixo das nossas obras, e etc. Então, assim, a planilha de Excel é muito importante, usar as ferramentas que hoje o mercado também proporciona pra gente é muito importante. Uma outra questão que eu ia te perguntar, assim, equipe rotativa, né? Na fábrica, a gente tem muita equipe rotativa. Sim. Então, isso é uma dificuldade também para a gente conseguir treinar e a pessoa ali tá sempre ali. Sempre tem um ou outro, só que às vezes o novo que entra, ele não tem essa preocupação de fazer... Putz, não pode deixar uma marca de uma digital ali na hora de aplicar uma fita e tal. Tem muito consultor que não gosta de fita dupla face. Tem muito consultor que fala, fita dupla face não aceita desaforo e tal. Sim. Então, você tem que ser... Por isso que tem que ser mais delicado mesmo. Uma tática que eu uso, não sei o que você faz nos seus treinamentos, mas eu coloco acidente... Sim, igual aqui na de Campina Grande, por exemplo. Eu coloco todo mundo numa sala, coloco o vídeo lá, a reportagem e tal, o vídeo que caiu. Eu falo assim, tá vendo isso aí, ó? Esse quadro que você tá colocando aí agora, você tá colando, pode matar uma pessoa. Perfeito, entendeu? É isso aí. Então, eu trato... É por amor ou por terror, né? Então, às vezes por terror Às vezes você precisa mostrar o que é óbvio, às vezes precisa ser mostrado, entendeu? Você hoje dá algum treinamento... Tipo assim... Silvio, eu quero te contratar para dar um treinamento aqui na minha empresa de fita dupla face, de colagem da forma correta. Você faz esse trabalho? Faço esse trabalho, exatamente. Já chamo você para fazer? Se eu precisar chamar você para fazer lá na empresa? Com certeza. Eu faço esse trabalho para algumas empresas. Para a própria Bold, eu treino muito a equipe deles. A Bold também tem rotatividade. E eles também são distribuidores de glazing da fita da Saint-Gobain. Entendi. Então eu treino e eu faço exatamente o que você falou. Eu mostro o vídeo ou as fotos daquela queda que houve. Uma outra queda também de ACM também, né? Como eles têm... Atuam no mercado de ACM. Então tem um prédio aqui na Berrine que descolou os painéis ali. Que caíram os painéis, na verdade, né? Tem um prédio Robocop que caiu também. Então, é esse aí. Só que esse aí em específico não foi colado com fita. Ele é um prédio bem antigo, né? Tinha mais de 30 anos. Exato. Só que eu acredito que não foi feita a manutenção e aí soltaram. Mas mesmo assim eu mostro... Né? Que pode acontecer isso aí com fita ou mecanicamente fixado, entendeu? Então você tem que ter o cuidado. Aí você mostra para ele que não é assustar as pessoas, mas é conscientizar as pessoas do que pode ocorrer, entendeu? Sim. Então não vale a pena a gente arriscar em nenhum momento. Sempre trabalhar com produtos de qualidade, com empresas que têm renome, que podem dar uma sustentação para você, em qualquer tipo, um suporte técnico, né? Que esteja ali presente em todos os momentos, né? E eu, como eu te falei, eu faço esse treinamento. Se tiver alguma necessidade de um treinamento técnico, eu estou gabaritado e tenho esse trabalho como uma das minhas funções aí, como consultor. Show. Outra pergunta que eu ia te fazer é sobre... Porque assim, quando a gente fala na fita, a gente fala do silano, a gente fala do primer, a gente fala do álcool isopropílico, a gente fala do perfil correto. Sim. Só que tem um problema... que qualquer fundo de quintal é uma pintura eletrostática hoje em dia. Exato. Isso é um BO desgraçado, porque eu já pintei perfil de fachada num lugar, quando eu fui ver, descascava, eles não tinham feito o tratamento correto, eu tive que... Eles fizeram todo o trabalho de tirar a tinta, levei numa empresa séria para
fazer a pintura ali. Existe um padrão correto de pintura? Tem que ter um certificado a empresa que eu mando pintar? Como é que funciona isso para eu ter minha garantia também com relação a isso? Porque engloba tudo, né? O meu serviço no final é a fita correta que eu comprei de você, é a pintura que eu... O que você fala sobre a questão do alumínio ali? Pois é, são muitas... Para acontecer um problema, são muitas variáveis que envolvem isso aí. E você tocou num ponto interessante. Hoje, o que é feito? As empresas como o Saint-Gobain, 3M e outras também, eles homologam o fabricante da pintura, o fabricante do perfil, a pintura e quem vai pintar o perfil também. Então precisa estar homologado ali. Se você olhar lá naquele formulário que eu passo normalmente, você clicar ali na célula, vai estar todas as empresas homologadas. Tá. Você pode clicar ali que você vai ver tanto o fabricante de perfil quanto a tinta homologada e quem vai pintar o perfil. Entendi. Então, em todo esse tempo que a Saint-Gobain lançou, ela foi testando essas empresas, essas tintas, esses fabricantes, os perfis. Se entrar alguma empresa, alguma tinta que não foi homologada, ou alguma empresa que pinta que não estiver homologada, ou perfil que não estiver homologado, antes de você vender a fita ou preencher aquele formulário, você precisa enviar a amostra do perfil pintado por aquela empresa que vai pintar. Para a Saint-Gobain fazer o teste. E aí ela verifica, não, fez todos os testes de adesão, passou, pode ir. Se não for reprovado, não vende. Entendeu? Então é assim que funciona. Então todas as empresas de perfis que estão ali, tinta e que fazem as pinturas, foram homologadas e foram testadas. Então estão de acordo com o que diz a norma ali, entendeu? Show. Eu ia fazer mais uma pergunta, acabei não anotando e esqueci. Vamos lá. Mas... então, beleza. Então, eu tenho... Então, naquele Excel que você manda pra gente, lá tem essas informações das empresas também? Eu nunca tinha reparado Tem. nisso. Se você clicar na fabricante de perfil, você clicar na célula ali, vai aparecer a lista de fabricantes de perfis homologados. Entendi. Aí você clica ali para Belmetal e tal. Pum, clica ali. Aluprime e tal. Aí na de tinta tem também na célula tem todas as tintas homologadas ali. Entendi. E o fabricante não. Quem vai fazer a pintura também. Tem uma série de empresas homologadas. Entendi. Se qualquer uma dessas não estiverem na lista, ela precisa ser testada antes do fornecimento da fita. Senão não é vendida a fita, entendeu? Show. Uma pergunta que eu já vi gente fazendo, pegando um paninho, aqueles panos que vende no farol, e limpando e soltando aqueles pelos. Sim. Pode ser limpo o vidro daquela forma ou não? Com certeza não, né? A recomendação é que você use um pano que não solte fiapos, porque se você deixar o fiapo ali, você vai estar limpando uma sujeira e deixando outra. Então, o adesivo da fita ela vai fixar na sujeira de novo, no fiapo. Entendi. E o fiapo não tem adesão no vidro, no material. perfil, né? No material em si. Então, você necessariamente precisa usar um pano que não deixe fiapos, né? E tem os procedimentos de aplicação correto do primer e do silano, né? Que são funções diferentes, né? Sim. O silano é pro vidro. Pro vidro e o primer pro alumínio. Primer para alumínio, né? Normalmente o alumínio pintado. Isso. E a função do silano é você retirar a umidade do vidro. Porque o vidro é uma superfície higroscópica, ela retém bastante umidade. Embora talvez não saiba, mas que o vidro parece que não. Exatamente, mas ela retém a umidade. Então, uma vez que você passa o silano, ela tira a umidade do vidro, naquele local onde você vai colar a fita. Por que isso aí? Para que a umidade não fique encapsulada lá entre o vidro e a depois fita. Desplaque. E depois desplaque, porque a umidade pode atacar o adesivo conforme passa o tempo e pode haver a soltura. Aí eu te pergunto, foi bom você falar, o silano é um produto, pessoal, que você vai passando e ele vai ficando meio esbranquiçado, igual essa mesa aqui. Sim. O certo é eu deixar ele esbranquiçado ou tirar o excesso de branquiçado? Todo mundo pergunta isso aí. Agora é uma pergunta difícil, hein? É difícil. Mas assim... Cada um fala uma coisa, entendeu? Cada um fala uma coisa. Eu vou falar o que eu falo. Eu vou falar o que eu faço. Ó, gente, não pode deixar muito, mas você tem que tirar esse excesso de silano. Tirar o excesso. Tem que tirar o excesso porque... foram feitos alguns testes ali no laboratório e chegou à conclusão de que você tirando o excesso, você garante uma performance melhor. Porque aquele resíduo pode, de certa forma, afetar um pouco a adesão. Entendi. Mas assim,
A performance melhorou um pouco, mas não muito também. Mas então, quer dizer, o ideal é a gente tirar o excesso. É o que a gente recomenda. Tirar o excesso para que não haja nenhum tipo de resíduo que possa atrapalhar a adesão da fita. Entendeu? Entendi. Não, eu sou tão chato que eu não deixo nem digitar. Às vezes eu vejo o cara encostando e falo assim, mano, você já sujou o vidro, pode limpar de novo. Porque, o dedo engordurado ele afeta. Entendeu? De qualquer forma, ele acaba afetando, né? Eu sou muito chato com a questão da limpeza. Isso é bom. E aí eu te pergunto outra coisa. Eu já vi serralheiro, porque eu visito algumas serralherias e tal, eu já vi cara passando a fita dupla face diretamente no quadro, com a borracha ali e tal, e eu vejo gente passando diretamente no vidro. Eu falo depois do que eu faço, mas o que seria o correto? Ou não existe correto? Existe o correto. O procedimento de aplicação é você aplicar a fita no vidro primeiramente, né? Ok. Porque aí você tem a condição, inclusive, de ficar... É lógico, o aplicador da M5 é perfeito, né? Ele vai tirando as bolhas. Sim. Mas se você não usar um aplicador da M5, por exemplo, pode ser que você fique com bolha na aplicação. Então, você consegue enxergar, porque você tem um vidro ali. E aí você consegue tirar a bolha daquele lado Corta ali. com estilete e tal. Exatamente, entendeu? Então você consegue tirar e visualmente você vai conseguir eliminar. Você imagina você aplicar uma fita ali, por exemplo, no quadro. Vamos colocar, você aplica a fita no quadro primeiro. Depois você vem com vidro. Tá, beleza. Você colocou o vidro, fez a pressão ali, ficou cheio de bolha. E aí, visualmente, o que você vai fazer? Além de comprometer a adesão, porque... A bolha significa que a fita não teve contato com o vidro. Então não tem adesão naquela parte. Tem uma área que não está colada. Entendeu? Então tem a parte de visual, de visual do vidro e a parte de segurança, entendeu? Então você aplica primeiro no vidro, tira todas as bolhas, garante a perfeita colagem e depois você vai no... O que eu faço. A gente pega lá uma dupla, duas duplas e... usa o aplicador lá e cola a fita em todos os vidros e tal. Então, aí a gente faz a pilhona, depois a gente faz o mutirão de colagem. Então, primeiro eu coloco também tudo no vidro. Porque eu já vi gente fazendo quadro e falando assim, não faz diferença nenhuma e tal. Mas faz total diferença. Até faz, porque assim, com o aplicador você não consegue usar aquilo. E se for no rolete, se você forçar aqui, o quadro levanta. É uma porcaria. Então, o procedimento correto... Não faz sentido. Inclusive, até se a Saint-Gobain vê que, ou qualquer outro, né? Vê que foi aplicado no perfil primeiro, identificar, você já perde a garantia ali. Caraca. Entendeu? Já não tem mais garantia, porque está fora do procedimento de aplicação. Então, tudo que você manda naquela cartilha, por exemplo, se eu seguir fora do procedimento... Perdeu a garantia, não tem, entendeu? Tá. Então é complicado. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder, veio aqui agora na minha cabeça. Tá. Porque como eu sou técnico também, eu gosto de tirar dúvidas. Sim. E essa é uma dúvida. A gente fala muito de fachada glazing, com vidro laminado e geralmente é vidro comum. Beleza, show de bola. Eu tô com duas dúvidas, agora apareceu mais uma. Com o vidro temperado, que a gente passa no forno, o vidro fica ondulado, etc e tal. A fita dupla face é aconselhável ou não? O laminado com a fita... Não. O vidro temperado. O vidro temperado. Não, fita temperado nunca é aconselhável. Tá, beleza. Não ele tem que ser... Porque o vidro temperado também, ele pode estilhaçar, inclusive, né? Sim. E aí é um problema sério, pode cair em cima das pessoas também. Então, por segurança, não é recomendável. E também por conta dessa ondulação. Ele tem muito mais ondulação do que um vidro laminado, né? Beleza. Então você consegue uma planicidade melhor no laminado, que é o especificado e é um vidro de segurança, né? Tá. Aí, eu tenho, por exemplo, eu tô fazendo uma frente de um prédio, por exemplo, igual eu já fiz lá em Brasília. Só que eu fiz com laminado. Só que lá, o pessoal gosta muito de usar vidro refletivo. E imagina que eu pego um vidro comum, refletivo ali, e tem o lado metalizado. Aquela parte metalizada, quando você encosta digital, ele é o vidro metalizado, refletivo, quando ele não tá laminado, ele tá exposto, ele fica com o lado metalizado muito... você coloca digital, suja ali. Sim. Eu não sei se a fita adere naquela superfície ali diretamente. Não é ideal. Não é ideal, porque ele pode ter alguma influência no adesivo, sim. Entendi. Filme, entendeu? Então sempre... É melhor que você evitar, coloca né? É melhor evitar. Não, eu nunca fiz, não. Só pra saber, só por curiosidade também, porque quando a gente vai conversando, vai vindo coisas na cabeça aqui. Claro, entendeu? sem dúvida. O serralheiro pensando besteira, querendo fazer merda. Não, mas não é. Às vezes surge a possibilidade
mas de repente bolar alguma coisa que é possível agora. Então, sim. As coisas vão evoluindo, né, Daniel? Vai evoluindo. É legal. Cara, putz, eu tô feliz pra caramba que você veio aqui. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Passa rápido, velho. Tá vendo? Eu tô conversando aqui. Eu falo que é papo de boteco, não precisa nem fazer briefing nem nada. É legal, mano. Mas assim, hoje, o Silvio, o cara que procura o Silvio... Primeira coisa, passa o seu telefone. Pode falar seu telefone aqui, pausadamente, devagarzinho. Eu tenho 2 telefones. Eu fiquei com o número que era da Sangoban. Sangoban me cedeu o número, né? Show. Isso, tô no meu. É o 19 9 9766 2351. E eu tenho um outro DDD 11, que é o 11 96384 2231. Então, esses são os 2 números que eu utilizo. Telefone e WhatsApp, pode passar para mim qualquer um desses 2. O Hugo é meu editor. O Lucas. O Lucas é meu editor. Lucas, quando você estiver editando aqui, coloca na tela aqui do YouTube os telefones do Silvio, por favor. Legal. Tá, aí o cara te procura, o cara, putz, Silvio, a primeira fachada que eu fiz, vendi pro cliente, você me dá uma ajuda? Você ajuda o cara? Como é que funciona? Você consegue dar um suporte pra ele? Sim, consigo. Então, dividir a fita, dar uma consultoria ali pra ele, de tudo? Sim, exatamente. Eu presto serviço de consultoria, né, técnica, explicar para ele como tem que ser feito. Show. Se ele tiver alguma expertise, eu vou dar uma reciclada para ver se está ok. Se ele tiver do zero, a gente treina ele do zero para capacitá-lo a isso, entendeu? É sempre muito importante. O mercado tem que se conscientizar que é importante você estar capacitado para isso, entendeu? Sim. E como nós falamos desde o início, é uma aplicação crítica e se a gente não tomar atenção, a gente pode comprometer uma vida que pode ser nós mesmos, um dos nossos familiares. Exato. Certo? Exato. Pode ser que o nosso familiar passe ali no shopping. Podia ser, meu amigo. Então, quer dizer, a gente tem que ter muita consciência e além de comprometer realmente as nossas empresas, né? A gente vai estar envolvido no meio. Sim. Quando você vende um produto, você é corresponsável por aquilo também, entendeu? Todos são corresponsáveis. O fabricante, o distribuidor e o instalador. Todos têm uma corresponsabilidade. E quando a merda acontece, todo mundo vai fazer o possível para tirar o dele da reta. Exatamente. Então, exatamente. Ou você faz tudo certinho, ou você vai ter que assumir o BO. Exatamente, bem por aí. Porque as empresas elas já têm um procedimento. Se você não seguir o procedimento, já está errado. Exato, aí você já perdeu a razão. Já errou, já perdeu a razão. Silvião, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você... Não, antes eu vou agradecer os patrocinadores aqui, mas ainda vai ter umas palavrinhas final sua. Legal. Ô, Thiago, você me ajuda aqui, por favor? Aqui, ó, alindustria.com.br e @alindustria, nosso queridíssimo Max da AL Indústria veio aqui, eu acho que no podcast número 19, se eu não me engano, contou a história da família, contou a história da empresa, o cara sensacional, o cara do bem assim, parceiro. Então, Max, obrigado pela parceria. E também agradecer o Cirilo Paz aqui, ó, cirilo.com.br, cirilopaz.com.br e @Cirilo Especialista em Vidros, que é meu parceiro aí de mentoria, meu parceiro nas paradas que a gente faz junto aí de consultoria também. O Cirilo vai ter novidades aí que nos próximos meses eu não posso falar agora, senão ele vai brigar comigo. Mas vai ter uma coisa legal também para você que é serralheiro também, tá com as produções engargaladas. O Cirilo vai trazer umas novidades aí pro setor. Eu queria que o Silvio falasse assim, aqui ó, olhasse para a câmera lá, fala o que você tiver vontade de falar ou com relação à segurança de fachada, de fita, a importância de você trabalhar com o produto correto. Então, fica à vontade ali para a câmera. Pode falar com o público do Vindo na Obra. Não, pessoal, isso é super importante. O que a gente conversou aqui nesse podcast, em primeiro lugar, é a segurança, né, de todos, né, de todas as pessoas, né? E depois vem, consequentemente, a venda, né? Então, nós seguirmos os passos e termos a consciência de que é importante você comprar produtos de qualidade, de empresas que tenham essa capacidade, que têm renome, entendeu? Então, essa preocupação é importante, nós estarmos sempre atentos e nos profissionalizarmos, as empresas terem a consciência disso, que eles precisam seguir os procedimentos dos fabricantes e os procedimentos de instalações para que não haja problema para ninguém. E eu agradeço a oportunidade aqui do Daniel de poder participar realmente desse podcast, muito bacana mesmo. E eu queria deixar aqui um presentinho aqui pro nosso amigo Daniel, né? Caramba! É um livro que... Gosto muito de ler. Um livro que eu tive uma recomendação aí há um tempo atrás, aí comecei a ler, eu estou lendo ainda ele, tá? Mas eu vi que tem muita coisa interessante
pro mundo dos negócios, né? Gatilhos Mentais. Gatilhos Mentais, né? Do Gustavo Ferreira. Então é um livro bem indicado para isso e eu tô gostando bastante de ler. E um outro aqui esse aqui eu ganhei de presente, né? Então é meu, eu só gostaria de recomendar que é o Foco do Cliente, entendeu? Poxa, eu tiro até uma foto, calma aí. Tira uma foto aqui, do nosso amigo José Carlos Teixeira Moreira. Aí você aprende a vender melhor também. Aqui né? é interessantíssimo. Esse aqui eu fiz vários cursos pela Saint-Gobain na Escola de Marketing Industrial. É onde o José Carlos é um dos idealizadores da escola ali, né? Então lá eu aprendi bastante, inclusive esse foco do cliente, entendeu? Que seria o quê? Não foco no cliente, também é importante foco no cliente, mas o foco do cliente, você enxergar pelas vistas do cliente a necessidade dele, entendeu? E aí você consegue compreender melhor aí a necessidade dele. E uma vez que você consegue compreender a necessidade dele, você consegue atendê-lo com maior eficiência, trazer credibilidade e confiança dele, do cliente para você. E ele se torna com certeza um cliente fiel a você também. Meu. Gostei, esse aqui eu vou comprar essa leitura aí também. Isso aqui eu não vou dar de presente porque é um presente que eu ganhei, mas é uma recomendação forte. Não, mas obrigado pelo presente. Legal. Silvio, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. A gente se conheceu através, acho que do Araquan, né? Foi através do Araquan, exatamente. Que é nosso parceiro também, tá vendo? É aquele negócio, você vai englobando cada dia mais pessoas do bem, né? Então a gente vai criando acho que assim, um time cada dia mais forte, assim, de pessoas sérias, que luta pelo mercado, que quer fazer a coisa certa, que faz o correto. Então, exatamente. Eu fico muito feliz em poder entrevistar você aqui, você contar um pouco da sua história aqui. Legal, que a gente se conhece nos eventos, né? A gente não tem tempo pra conversar pra detalhar mais os assuntos, né? Mas, cara, eu fico feliz, assim, de você ter sido um cara que, vamos dizer assim, implementou literalmente a fita Saint-Gobain, que hoje Tape Solutions, né? Sim, hoje Tape Solutions. Que é a marca dentro do grupo Saint-Gobain, que é Tape Solutions, que é de fita dupla face, que eu tenho um carinho enorme também. Agora eu tô divulgando também como parceiro meu o pessoal da Saint-Gobain. É uma fita que eu uso muito. Eu já comprei muita fita da Saint-Gobain, mas nunca tinha um contato tão próximo assim. Então, hoje em dia eu consigo ter um contato próximo. É uma fita que eu confio. Eu só comprei de 2 empresas na minha vida, que é 3M e Saint-Gobain. E hoje eu só compro da Saint-Gobain. Legal, bacana, que bom. Assim, eu sei que dá certo porque literalmente já tem muita obra minha também feita com fita Saint-Gobain. Então, obrigado pela parceria. E novamente, você tá com a Saint-Gobain, com a Bold, com a Neoclon, com a Plastec, com a Tyfix e com a M5. Exatamente. Você tá com o time fechado, velho. Tá com o time maço, né, cara? Só falta uma empresa de alumínio, hein? Se eu fosse um extrusor, eu colava nesse cara aqui, velho. Totalmente aberto o negócio. Eu vou te apresentar um cara, ó. Bacana, legal. Tá bom? Então, Silvio, muito obrigado mais uma vez, velho. Muito obrigado. Tiagão, encerramos por hoje. Valeu. Até a próxima, pessoal.